Voltar ao Egito é realmente uma experiência de retorno ao grande passado da humanidade. Os egípcios foram, no sentido mais legítimo e atual da palavra, verdadeiros empreendedores que fizeram aqui no meio do deserto, no meio do nada, um verdadeiro império. Um império às margens do rio Nilo. Até hoje, as antiguidades egípcias nos fascinam, quer nós estejamos vendo um documentário, um filme, mesmo um filme de ficção como As Múmias, ou participando de uma escavação arqueológica, ou ainda tendo a oportunidade de visitar pessoalmente esse ambiente e ver ruínas como as grandes pirâmides do Egito. Até Napoleão Bonaparte, quando chegou aqui no século XVIII, contemplou essas pirâmides milenares e disse: "Uau, séculos e séculos de história nos contemplam." Ali você tem a pirâmide de Khafre, de Quéops e de Miquerinos. 3 pirâmides. Juntos delas nós temos pirâmides satélites menores daqueles trabalhadores do faraó e também das suas esposas e de outros membros da família real. E quando a gente vê essas pirâmides, a gente fica pensando, onde estão as casas dos faraós, os palácios deles? Este é um dado curioso, que o que ficou preservado para a posteridade foi mais o túmulo do faraó do que a casa onde ele morou. Foi mais o monumento funerário do que as ruas. Por que disso? É lógico, nós temos também ruínas de templos, como você tem Luxor, o templo de Ramsés II, você tem muitos templos lá. Mas me chama a atenção que em pé de igualdade com os templos ficaram as câmaras mortuárias. Num resumo, parece que os egípcios do passado preparavam toda a sua vida para a sua morte. Quando o faraó começava a governar, automaticamente já começava a preparar o local onde ele seria sepultado. Seja uma pirâmide, ou depois que os egípcios deixaram de construir pirâmides, uma câmara mortuária como aquela que temos lá no Vale dos Reis. De fato, eu repito, os egípcios pareciam preparar toda a sua vida para a vida que teriam depois da morte, porque na crença egípcia, quando a pessoa morria, a sua alma, ou como eles chamavam, a sua Ka, era retirada do seu corpo e levada num barco solar até o mundo de Osíris. Quando chegava até o reino de Osíris, ele recebia desse grande Deus a oportunidade de voltar e ter a sua vida pós-morte dentro do seu túmulo. Por isso que eles costumavam colocar dentro dos túmulos objetos pessoais dos faraós, como no caso de Tutancâmon, onde encontraram ali cama dele, brinquedos, jogos, arco e flecha, até carruagens que o faraó usava foram desmontadas e colocadas dentro da sua câmara funerária, para que ele pudesse, depois da morte, continuar tendo a sua vida como um poderoso faraó. Até os escravos de faraó também eram levados com eles. Alguns pensam que no passado mais remoto, os egípcios chegavam a matar os seus escravos e colocarem junto com eles nas tumbas. Isso depois foi descartado, mas sabe-se que eles levavam estatuetas chamadas Ushabti para representar os seus servos para continuarem servindo ao faraó depois da sua morte. Hoje, quando nós vemos tudo isso, nós pensamos, poxa, preparar sua vida toda em prol da sua morte, que desperdício! Não seria melhor os faraós gastarem o dinheiro, ao invés de construir uma pirâmide, construir mais um monumento para si, reforçar o seu exército? Mas quando eu vejo a experiência dos egípcios passados, eu não deixo de fazer uma autocrítica a nós hoje. Muitos também hoje não gastam o tempo da sua vida preparando-se para a verdadeira vida por vir, que será depois da volta de Jesus. Eles vivem como se a vida fosse apenas esta aqui e nenhuma outra mais. E eu não estou falando de ateus, de materialistas que não acreditam em Deus, nem em ressurreição, muito menos em vida eterna. Eu estou falando de pessoas religiosas, cristãos por excelência, que apesar de dizerem acreditar no futuro, na ressurreição, na vida eterna, vivem como se a sua existência se resumisse apenas à vida nesse planeta. Então, por que nós criticamos os egípcios, se de outra maneira nós fazemos a mesma coisa? Eles deixavam de viver quase a vida presente para ficar apenas se preparando para a vida pós-túmulo. E nós hoje deixamos de viver uma preparação para a vida eterna porque vivemos apenas a vida deste mundo. Uma vida que, de certa forma, também nos aprisiona, também acaba sendo um túmulo, uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. O que é que eu aprendo com os antigos egípcios? Que todo o esforço deles restou apenas em forma de monumentos
que hoje são visitados por turistas que não acreditam em nada daquilo que os faraós acreditavam. Aliás, as suas múmias nem estão mais dentro das pirâmides, muitas estão em museus ou em depósitos, ou quem sabe até destruídas, porque muitas múmias acabaram virando lenha. Portanto, o que eu posso dizer para você de todo esse cenário aqui, não compensa ficar vivendo essa vida como se ela fosse um todo em si mesma. Devemos nos espelhar em Cristo e no que Ele falou, e saber que a verdadeira vida está por vir quando Jesus voltar. E esta que nós vivemos é apenas um rascunho, é um ensaio para a vida que teremos com Deus no reino dos céus. Prepare-se, portanto, para a vida com Cristo, pois o céu é realmente aquele destino pelo qual vale a pena viver, morrer, porque se morrermos com Cristo, com Ele também viveremos. Que Deus abençoe sua vida e a sua família.